Ele pode me rodear de longe, ele pode passar aqui na minha frente, do meu lado, para lá, para cá, esbarrando em mim, que eu não estou nem aí para ele. Ele tem a certeza que o meu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. E ele tem a certeza, eu estou falando que ele está aqui, ele sabe disso. Ele sabe disso. Que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E que eu não sou perfeito, mas quando eu peco, o meu Pai me limpa, me lava, me purifica de toda injustiça e de toda imundícia. E eu não ando vivendo na prática do pecado. E ele tem certeza que eu vou ver ele pegando fogo com o diabo dele, com os anjos dele, com tudo que não louva e não glorifica o Eterno. Isso é você viver com Cristo, você andar com Cristo, você não ter dúvida da sua salvação. Eu não estou na eternidade, mas em breve eu estarei na eternidade, só que eu não quero ir sozinho. Lembra que eu sempre peço aqui, vamos para casa, que nenhum de nós aqui se perca. Se você não tinha certeza da sua salvação, se você não tinha certeza da sua salvação, passe a ter certeza da sua salvação. Porque todo aquele que tem dúvida da sua salvação nunca teve encontro com Cristo, não está andando com Cristo, está andando com o diabão mesmo. É duro ver o Edinaldo pregando, sim ou não, mas eu não quero que ninguém se perca. Eu não quero que ninguém se perca. Vamos para casa, vamos para casa. Meus irmãos, que nós venhamos ouvir o nosso Pai falar isso, Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E mais, Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Que nós vemos ver o nosso Pai falar assim para nós, assim, ó, naquele grande dia, ó. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós nos adentrarmos para o novo céu, a nova terra, e estar com o nosso Pai, com o Cordeiro Santo, que se fez maldito no madeiro por mim e por você, para os séculos dos séculos. Amém? Desperta tu que dormes. Como diz Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por que Cristo te iluminará? Por que da igreja cristã? Porque na eternidade vai ser assim, ó. Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Apocalipse capítulo 22, verso 5. E não haverá mais noite, e não haverá noite nem dia, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para os séculos dos séculos. Porque o nosso Cordeiro Santo, o seu rosto, vai iluminar todo o novo céu, a nova terra, e não haverá noite nem dia, e nós não iremos precisar nem da luz de candeia, nem da luz de candeia, nem da luz de candeia, nem da luz de vela, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós e nós reinaremos para os séculos dos séculos, amém? E aí, detalhe, nunca mais nós iremos ver em uma rede social alguém dizendo assim, o Degreitão Prichão é de um seitão malignozão e perigosão. Porque ele seguia o Ellen Whiteão, porque a esculacha nossa irmã por aí afora. Ellen Whiteão por aí afora, não sei o que, isso, aquilo, outro. E aí, nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E naquele diazão eu
ver alguém assim, bater assim no ombrão assim do Degrechão Pritão, assim, Degrechão Pritão vai olhar para a direita, para a esquerda, vai estar lá quem? Os nossos irmãos, os apóstolos. E aí, quando pensar que não, vai dizer assim, ó, ei, rapaz, quer olhar assim, quem? O meu irmão Paulão fazendo aquele perguntão assim para o Degrechão Pritão. E aí? Você sabe quem está falando com você aqui? Eu olhar assim para ele assim, é o meu irmão Paulo. Para assim, lembra que você batia nos teus peitos assim lá embaixo, aqui eu contemplei todas as tuas pregações aí, isso aqui, outro. Vai contemplar mesmo, porque nós iremos ver, eu afirmando naquele grande dia, eu tenho certeza da minha salvação, meu nome está inscrito no livro da vida e eu luto contra o pecado todos os dias para manter o meu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E ele fala assim, ó, você foi igual a mim, pregava meus livros, minhas cartas, meus capítulos, meus versículos, e ainda falava ainda, ó, o que eu deixei escrito lá, assim, ó, 2 aos Timóteos, capítulo 4, verso 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aí assim, ai bicho, tu foi audacioso, hein? Igual teu irmãozão Paulão aqui, hein bicho? E ali, abraçar meus irmãos, e aí, nós estamos no céu, agora vamos desfrutar de tudo isso aqui, ó. Ai, gozo eterno, vida eterna, as melhores frutas. Ah, está com o nosso Pai na eternidade, está com o nosso Cordeiro Santo na eternidade. E tem pessoas que já não estão aqui mais. E tem pessoas que eu nem vi aqui nessa terra. Que eu fiz uma promessa para eles e para elas. Que eu iria estar com eles na eternidade para os séculos dos séculos. E Satanás sabe disso. Ele sabe dessa promessa que eu fiz. E por isso eu afirmo, assine embaixo. O meu nome vai estar inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Continuar se eu morrer antes de Cristo voltar. E vai continuar se eu estiver vivo aqui e ver Cristo voltar do mesmo jeito. E naquele dia, que nenhum de nós aqui se perca. E nós iremos contemplar essa pregação aqui, eu afirmando, todas as vezes que eu tenho afirmado, que eu vou estar na eternidade. Que eu vou ser coroado com a coroa da justiça. E estar com meus irmãos. E lembra, para essas pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, que eu fiz a promessa que eu iria estar na eternidade. E que elas também nunca me viram. E o diabão e a diaboa sabem disso. E lembra, eu não sou perfeito, eu peco. Mas ao eu pecar, confesso o pecado, abandono o pecado, e não volto mais a ver na prática daquele pecado. Porque existem vários tipos de pecado por aí afora. Até aquele no seu subconsciente. Que você peca até por pensamento. Que quando você vê que a nossa mente é assim, ó, pá! Quando você vê, você já pecou e o que você tem que fazer? Pai, me perdoa, Senhor. Eu pensei, Senhor, Pai, essa malignidade, Senhor. Pai, me perdoa, Senhor. Pai, me perdoa, Pai, perdoa. Sabe por quê? Porque Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Porque Deus vai trazer a juízo todas elas, quer sejam boas, quer sejam más. Qual elas? Os pecados e as obras. Mais obras, mais obras, pecados. As boas obras, santificação, justiça. E lembra, o que é ser justo? Guardar os mandamentos do nosso Pai. Lembra que todo justo, ele peca. Eclesiastes capítulo 20, verso 7. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Lembra? De Gênesis a Apocalipse, houve justos, há justos e haverá justos até Cristo voltar. Assiste nosso vídeo anterior. Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Na tradução aqui está assim, ó. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro.
E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. E que nós venhamos morrer na prática da justiça. E se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós iremos estar na prática da justiça. Que nós venhamos estar na prática da justiça quando Cristo voltar, se nós estivermos vivos quando Ele voltar. Amém? Para nós fazer o fechamento do vídeo aqui, meus irmãos, com chave de ouro. Mais uma leiturinha aí, meus irmãos, para nós fazermos aqui o fechamento do vídeo com chave de ouro. Mais duas leiturinhas aqui, meus irmãos. Vamos lá, ó. Revelation chapter 12, verse 6 to 10. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her. There 1,260 days. Lembra que isso aqui não tem nada a ver com o tema, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o tema aqui, ó. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her. There 1,260 days. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fossem, para que ali a sustentassem durante 1.260 dias. Isso aqui já foi descumprido, tá? Mas nosso Pai bota assim para nós aqui. Nós vamos fazer um tema sobre isso aqui. Que nós vamos ver o resumo da sinopse assim da conclusão, se foi cumprido ou não. Será que o The Great John Prichon sabe fazer um temão sobre esse assuntão aí? Assim, fala aí no ouvidão do The Great John Prichon. Será que o The Great John Prichon entende desse assunto? Vai ficar essa conversa, né, The Great John Prichon? E aqui, ó. Verse 7 to 10. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was there a place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I hear a loud voice saying in heaven, Now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Vamos lá. Ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Pode ser lançado, derribado, vai dar no mesmo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. E dá explicação disso aí, entendeu? Com esse negócio, hoje Satanás não coisa mais, porque Apocalipse lá na frente vai dizer que não sei o que, isso, aquilo, para de assunto, para de ideia. Não precisa nem nós acusar ninguém aqui, porque lembra, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Não precisa nem nós julgar ninguém, nem acusar ninguém. Não precisa nem nós subir lá em cima, no terceiro céu, nem no primeiro, nem no segundo, para acusar ninguém, sim ou não? Porque o nosso Eterno está de olho em todo o tempo, em todos nós ao mesmo tempo, sim ou não? E aí? E o diabão que se transforma em anjo de luz, é obrigado ele subir lá em cima? Ele lá em cima para acusar a mim e a você das nossas más obras, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, das nossas transgressões? É evidente que não. Entendeu? Vamos lá. Quem está aí para fazer tudo isso aí, usando pessoas? O nosso Pai usa pessoas como a mim e a muitos para pregar o Evangelho eterno. E o diabão usa pessoas para pregar o quê? O Evangelho falso. A mentira, o engano para seduzir. Mundo fora por aí afora. Pegou, meus irmãos? Para a honra e glória do nosso Pai. E o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? 1 João, para nós fazer o fechamento assim com chave de ourão. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus
e que o mundo inteiro jaz no maligno, que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, é muita coisa, se eu não, sem abrir a Bíblia, um tema todinho, de 1 hora e pouca ou 2 horas, sem abrir a Bíblia, sem escrever nada, sem notar nada, sem nenhuma palavra que foi notada. Não é para se vangloriar. Jovens, velhos, a vocês que querem o dom de memorizar, o dom de pregar a palavra de Deus, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, receba jejum, oração, senta a bunda na rede, no sofá, na cama, no chão e no tamborete, no banco, vai botando tudo num pacote só. Receba o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de pregar, o dom de evangelizar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crê, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Lembra, se colocar a mão no arado, não volte atrás. Lembra da parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos. Aquele que enterrou o seu talento foi jogado para ser queimado no fogo. O que significa aquilo ali, Edinaldo? Ser queimado no fogo? Todos aqueles que pegaram os seus dons e talentos, enterrar, fazer descaso, não pôr em prática, morrer perdido, só vai ser assadão com diabão. É isso que a parábola dos talentos está dizendo. Bem no final está dizendo o quê? Só vai ser lançado no fogo para ser assado com o quê? Com fogo e enxofre e sal. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Nós somos chamados de uma seita maligna e perigosíssima. Que Satanás não te seduz mais. Nós estamos pregando o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Lembra que eu falei? Repito, olha nos meus olhos. Nós, como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Nós ainda não alcançamos a última ovelhinha do meu Pai em todo o globo terrestre. Mas em breve nós iremos alcançar. E em breve Cristo virá nos buscar. Desperta tu que dormes. Porque em um curto período de tempo, com o desenrolar profético, com os 2 sinais da volta de Jesus se cumprindo ao mesmo tempo, o último sinal do primeiro grupo dos sinais gerais se cumprindo em nossos dias, a prostituição, a lascívia, tudo que não louva e não glorifica o Eterno, e o sinal iminente do segundo grupo, que só existe um sinal, o sinal iminente, ele acontece e em seguida Cristo virá nos buscar. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, o que é gratão prichão? Virá o finzão. E o nosso Eternão virá nos buscar. Desperta tu que dormes. Porque nós estamos pregando. As pessoas que não estão tendo pleno conhecimento da verdade, porque estão sendo seduzidos por Satanás, seus falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, mundo fora. E outros que estão aí dizendo que são ateias, por aí fora, que não creem em nada. A você ateu, a você ateia que caiu aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Porque se você viver na prática do ateísmo, até o último suspiro da sua vida aqui, até o seu último suspiro de vida, e você não aceitar Cristo como seu Salvador, você não morreu em Cristo. Você verdadeiramente, se você morrer dessa prática, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com diabão. E pode encher de pastores aí de qualquer denominação. Eu não brinco de pregar a palavra de Deus. Eu não me arrudeio para falar do Evangelho eterno, para pregar a verdade, para falar a verdade. Sabe por quê? Porque eu não quero me perder, eu vou querer que você se perca. Todo aquele que morreu sem aceitar Cristo, que morreram na prática do ateísmo, sem aceitar Cristo, sem reconhecer a Cristo, não morreram salvo. E todos aqueles que morrer no ateísmo, sem aceitar Cristo, não vão morrer salvos. E ponto final e acabou. E não sou o Edinaldo que está falando, que está afirmando, é a palavra de Deus. Porque aquele, lembra? Mateus. Meus irmãos, Mateus capítulo 10,
verso 32 ao 33. Amém? Parando glória ao nosso Pai. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, parando glória ao nosso Pai. Lembrando que o nosso Pai, lembra o que foi dito antes aí, para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Parando glória ao nosso Pai. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você não sabe por quê? Porque, ó, lembra bem, ó, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Vai negar o nosso eterno? Por que vai negar o nosso eterno? Olha o que a palavra do nosso eterno fala para mim e para você. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Sim ou não? Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Livro, capítulo e versículo. Sim ou não? Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que isso esteja repreendido na nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. Vamos para casa. A você que aceitou a Cristo como seu Salvador, está vivendo por aí, eu peco todo dia, toda hora, eu não tenho certeza da minha salvação, será que eu vou ser salvo, será que eu não vou, isso, aquilo, outro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pare de estar sendo um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare de brincar de ser crente e tenha certeza da tua salvação, porque se você morrer desse jeitinho que você tá, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E lembra, se você continuar nessa prática, com dúvida da tua salvação, pecando todo dia e toda hora, se você voltar a Cristo em vida, você só vai contemplar e morrer. E vai ressuscitar na segunda ressurreição do mesmo jeito, para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? E a você que aceitou a Cristo como seu Salvador, se desviou dos caminhos do Senhor, está mais longe do que você possa imaginar, está mais perdido do que segue em tiroteio, como diz por aí afora, eu tenho certeza que você já ouviu histórias ou você conhece pessoas que passou 10, 15, 20, um mês, um ano, 2 anos, vai botando tudo no pacote assim, ou meses, que aceitou a Cristo e se desviou dos caminhos do Senhor, se afastou e ficou fazendo planos para voltar e vivendo no mundão. E morreu perdidão, servindo ao diabão, ao invés de servir o eternão. Aí eu te pergunto, é isso mesmo que você quer para você? É esse mesmo caminho que você quer para você? Eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não foi à toa que vocês caíram aqui. A você que ainda não aceitou a Cristo, a você que aceitou a Cristo está brincando de ser um joião no meio do trigão, e a você que aceitou a Cristo está brincando de ser um perdidão, mundo forão por aí afora, desviadão dos caminhos do Senhor. Eu convido a vocês. Vamos, venham, junte-se, venha para o Cordeiro Santo. Venham para o Cordeiro Santo e vamos para casa. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos para casa. Meus irmãos, nós somos taxados de uma seita maligna e perigosíssima. Aqui, ó. Qual foi o tema de hoje? O tema de hoje foi uma pergunta. Somos uma seita? Uma pergunta. Somos uma seita? Vigia, desperta do que dormes. Sabe por quê? Porque segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A você, lembra o que eu falei antes, se você morrer perdido desse jeito, a você ateu, a você ateia, você morrer nessa prática, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E a vocês, pastores, que não estão sendo servo de Deus suficiente,
que não estão sendo homens suficientes, que não sendo mesmo, que vocês não estão sendo mesmo usados por Deus o suficiente para mandar a real, para pregar o evangelho eterno, reto e direto, com amor e carinho, amor às almas, amor aos filhos do eterno, às ovelhas do eterno, que estão aí vivendo na prática do ateísmo, que estão aí dizendo que não crê em Deus, que não crê em nada, que tanto fez como tanto faz, e que se a pessoa morrer desse jeito, ainda vai ser salvo, que lá no céu é que nós vamos saber quem vai estar salvo, quem não vai estar salvo, isso, aquilo, outro. Me diz uma coisa, se você não está tendo certeza da tua salvação aqui nessa terra, você acha que você vai ter certeza da tua salvação aonde? Me diz, pastores, me diz. E a vocês, crentes, a vocês, meus irmãos, a vocês, ovelhas, e a vocês que estão vivendo na prática do ateísmo, vocês vão para onde? Para onde que vocês vão? Se estão vivendo com dúvida da sua salvação, se não têm certeza da sua salvação, estão vivendo na prática do ateísmo, que estão sendo os pastores por aí mesmo, que a palavra é frouxos mesmo por aí afora, para não pregar o evangelho do meu Pai reto e direto, o evangelho eterno, parar com essa ladainha e falar mesmo na cara, na lata, reto, curto e direto, com amor e carinho. Se você não aceitar Cristo, você morrer sem aceitar Cristo, você vai morrer perdido. Se você viver na prática do ateísmo, morrer na prática do ateísmo, você não vai para a eternidade. A você que está brincando de ser um joio no meio do trigão, se você morrer nessa prática, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. O que vocês, pastores, estão fazendo com o chamado de vocês? Me diz. O que vocês estão fazendo, pastores, com o chamado de vocês? Me diz. Eu que não tenho sangue de ninguém nas minhas costas. E eu que não vou ter o sangue de ninguém nas minhas costas. Porque tudo que o meu Pai dá para mim falar, eu falo. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o evangelho reto e direto, o evangelho eterno, eu estou pregando. Eu estou exercendo o meu ofício. Eu estou cumprindo o meu papel. E repito, a você ateu, a você ateia, se você morrer na prática do ateísmo, sem aceitar Cristo, a você que não aceitou a Cristo, se você morrer sem aceitar Cristo, você só vai morrer perdidão. Ah, mas o ladrão da cruz morreu no seu último segundo. Ah, mas o ladrão da cruz se salvou no seu último segundo. Concordo. Quem sou eu para discordar, conhecedor das Escrituras, do Evangelho Eterno? Agora eu te pergunto uma coisa. E por que o outro ladrão se perdeu no seu último segundo? Por quê? Por quê? Será que você vai ter paz na hora da sua morte? Como que você vai morrer? Será que você vai ter tempo para se arrepender? Será que você vai morrer queimado? Será que você vai morrer afogado? Será que você vai morrer asfixiado? Como é que você vai morrer? Um ladrão se salvou no seu último segundo. E o que se perdeu no seu último segundo? Não conta, não? Para o que é bom, multidões lembram mundo fora. Mundo fora. Mas para o que é ruim, não lembra. Sabe por quê? Porque o diabão, o Satanás, a grande serpente, está aí para seduzir todo o globo terrestre. Ateu e ateia, não foi à toa que você caiu aqui. Repito, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. Se você morrer desse jeito, e a você ateu, a você ateia, se você morrer desse jeito, nessa prática, sem aceitarem a Cristo, vocês só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Lembra, não ligo para cancelamento. O homem pode me cancelar aqui dessa terra. O homem pode tirar a minha vida aqui dessa terra. Mas o meu nome da vida eterna, o meu nome da vida do Cordeiro Santo, jamais o homem vai tirar. E eu amo você para me estar sendo verdadeiro, reto, honesto e direto com você. Se vocês morrerem nessa prática, vocês só vão ser assadão com o diabão. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Aí, Edinaldo, mas 1 aos Coríntios,
capítulo 2, verso 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vamos dar mais uma esticadinha aqui, fazer mais essa leitura para nós fazer o fechamento do vídeo. Edinaldo, mas primeira aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o amam. É para todo mundo? É para todo mundo? Se o ateu não acredita em nada, a pessoa não aceita Cristo como seu Salvador. Acredita ou crê, mas não aceita. Eu não quero aceitar, não vou aceitar. Eu creio, eu entendo, mas não aceito. Eu não quero aceitar. Morre desse jeito, sem aceitar Cristo, crendo que Cristo existe, que Deus existe. Eu não vou aceitar, não quero aceitar. Morre desse jeito. Eu não creio em Deus, não creio no diabo, não creio em ninguém, não sei o que, esse aquilo outro, não quero saber nem de Deus, nem do diabo, nem de nada, nem de ninguém. Morre desse jeito. Aí vai para onde? Porque, segunda aos Coríntios, porque primeira aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aqueles que amam a Deus, que morreram em Cristo, ou que estavam em Cristo na sua vinda. Vai para onde? Porque lá no céu nós vamos ter muitas surpresas, sim. Nós vamos ter muitas surpresas. Primeira, aquelas pessoas que passaram anos na igreja, que nunca se entregaram para Cristo, viveram sendo um joio no meio do trigão. Aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo no seu último suspiro de vida, tiveram paz, aceitaram a Cristo como um ladrão da cruz, que foi uma exceção aquilo ali, que nunca mais aquilo ali vai se repetir. Cristo ser pregado no madeiro e ter um ladrão à sua direita, e ter um ex-ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. Sabe por quê? Porque no céu só vai entrar ex-ateu, ex-ateia, ex-bandido, ex-ladrão, ex-prostituto, ex-prostituta, ex-assassino, ex-matador, ex-estuprador, vai botando tudo de ex. Aí sabe o que acontece? Essa pode sim ser a surpresa, porque vai ser uma exceção. Pessoas que nós imaginávamos que queria estar na eternidade, mas que sem nós ver, fazia coisas que nós não via, mas o Eterno vê todas as coisas. E aqueles que verdadeiramente ficou relutando para aceitar Cristo, não aceitou, mas o Senhor sondou o seu interior, somente o seu coração, a sua sinceridade, que é uma exceção, no seu último suspiro de vida, arrependeu dos seus pecados, confessou seus pecados e Cristo perdoou. Pode acontecer, mas por via das dúvidas, não é bom nós andar fazendo o que é certo, para nós não termos dúvida, para nós termos a certeza, sim ou não? Lembra, se morrer sem aceitar Cristo, nós não sabemos como nós vamos morrer. Eu vi vídeos de pessoa gravados, aceitando a Cristo no seu último suspiro de vida, falando, deixando mensagem para a família, deixando isso para a família, não sei o que, isso, aquilo, outro. E aí, você pegou a fita? Como é que a banda toca? É uma exceção, sim ou não? É uma exceção. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. Lembrando, qual foi o tema de hoje? Somos uma seita? It was a question. It's a question. Somos uma seita? Pastores, ore conosco para a honra e glória do nosso Pai. E a você que não tem certeza da sua salvação, que não tinha, eu creio que de hora avante você vai ter. E a você que era um ateu, uma ateia, que não vai continuar, porque o negócio é mais sério do que o que você possa imaginar, isso aqui não é te colocando terror, não. Isso aqui é o amor. É o amor. Porque se você morrer no ateísmo, sendo um ateu, sendo uma ateia, você não vai para a eternidade. Se você morrer sem aceitar Cristo como seu Salvador, você não vai para a eternidade. Desperta tu que dorme, isso aqui é o amor. O amor, não é medo, não é terror. Vamos orar para a honra e glória do nosso Pai? Curvemos nossas frontes. Buscamos a face do nosso Pai em oração, amém?
Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado, Senhor, por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado, por mais um estudo. Pai, te peço que esse estudo, Pai, que esse tema, esta aula, Senhor, fique cravada na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que aqui, Senhor, quem era ateu, quem era ateia, que não vai mais continuar nessa prática, Pai, porque tiveram um encontro contigo, Senhor. Quem não tinha aceitado o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que irão aceitar, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, desfaça todo o embaraço, Pai, da vida dos ateus que estão aqui conosco, ateia, dos que ainda não aceitaram o teu santo e amado Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Pai, seja em qual prisão, Senhor, essas pessoas, teus filhos se encontram, os teus pequeninos, Pai. Pai, seja em qual prisão ela que for, Senhor, qual pecado que for, Senhor, qual incredulidade que for, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, assim como o Senhor, Pai, desfez o embaraço que o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai, que o Senhor tira, Pai, o Senhor arranca, Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, os teus pequeninos, Pai, das garras de Satanás, Pai. Porque todo aquele, Senhor, que já conhece que Cristo existe, que o Senhor existe, que o Senhor é o Criador, Pai, até os ateus, Senhor, que estavam por aqui, Senhor, que caíram em si, Pai, neste exato momento, Senhor, ouvindo a tua santa e bendita palavra, Pai, que estão balanceados, Senhor, Pai, Senhor, entra, Senhor, nos corações, Pai, com a tua humildade, como fala a tua santa e bendita palavra, Pai. Revelation, chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock, and if any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, a porta do coração, Pai. Pai, bate, Senhor, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Senhor. Pai, são meus irmãos, Pai. Caíram aqui conosco, Senhor, não foi por acaso, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Pai, somos teus filhos. Eu entrego todos nós aqui em tuas mãos, Senhor. São os teus pequeninos, Pai. Pai, perdoa, Senhor, os seus pecados por ignorância, Senhor. Assim como eu te peço, Pai, que quando nós pecarmos, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é o nosso Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude a viver, Senhor, em santificação, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas todos os dias. Te peço que não seja, Pai, como sempre, que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Somos teus filhos, Senhor, e eu sei, Pai, que tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, sabemos que o poder nunca vai estar, nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, que o Senhor abra os teus olhos e olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Eu te peço que esta prece, esta oração vá assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual foi o tema de hoje? It's a question. It was a question. Somos uma seita. O que a palavra de Deus falou para nós? Que nossos irmãos também foram chamados de uma seita maligna e perigosíssima. O meu irmão Paulo, antes de usar o seu nome de Paulo, quando usava o seu sobrenome de Saulo, perseguia e matava os nossos irmãos. Depois ele foi perseguido e foi morto por fazer parte da seita dos nazarenos, a qual nós fazemos parte também hoje. Assim como ele foi fiel, nós também estamos sendo fiel e nós iremos continuar sendo fiel. E nós continuaremos sendo fiéis ao nosso eterno, a tempo e fora de tempo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.